Vejam só, voltemos aos anos 80. Caso alguém lhe contasse que máquinas eletrônicas logo estariam no centro da nossa realidade, interligando bilhões ao redor do globo por uma vasta rede, e que você possuiria um aparelho com capacidade excedendo os supercomputadores daquele tempo, talvez você tivesse gargalhado. Contudo, é essa a realidade atual. O que era obra de ficção científica tornou-se nosso dia a dia e muitos nem se dão conta. Atualmente, a engenharia genética nos posiciona na véspera de uma revolução parecida. Estão prontos para embarcar no que agora parece ficção, mas que em breve pode ser nosso dia a dia. Preparados? Olhando para trás, manipulação genética. Por eras, nós moldamos a existência. Usando seleção natural, realçamos traços favoráveis em flora e fauna. Visualizem um fazendeiro optando pelas melhores safras ou pelas criaturas mais resistentes para cruzar. Era um método rudimentar, porém eficiente, de bioengenharia ancestral. Então surgiu a reviravolta, o DNA, a essência da vida. Enxerguem-no como o manual da vida. Uma estrutura molecular que orienta crescimento, maturação e tudo em um organismo vivo. Modificando este manual, você redefine a forma de vida. Quando o DNA veio à luz no século XX, causou assombro na comunidade científica. Na década de 60, vegetais foram radiados para induzir mutações. Ocasionalmente, os resultados eram surpreendentes. Nos anos 70, fragmentos de DNA eram introduzidos em variados seres para estudos, medicina e agricultura. O primeiro ser geneticamente alterado? Um rato, gerado em 1974, que pavimentou o caminho para descobertas médicas. Já nos anos 80, a manipulação genética encontrou seu espaço comercial. Recordam-se do primeiro alimento de laboratório? O tomate Flavor Saver de 1994, feito para conservar sua frescura. E tivemos aquele breve flerte com manipulação genética em humanos na década de 90, gerando bebês com genes de 3 progenitores. Atualmente, vemos porcos hipermusculosos, salmões que amadurecem rapidamente e peixes que resplandecem. Apesar desses feitos, a edição genética era trabalhosa e onerosa. Até a chegada do divisor de águas, CRISPR. CRISPR, o ponto de virada. Visualizem a possibilidade de diminuir os gastos com edição genética em 99% e reduzir o processo de anos para semanas. Esse é o CRISPR em ação. Uma analogia: se métodos antigos eram como esboçar manualmente, CRISPR é como usar uma impressora 3D avançada. Mas o que propiciou essa evolução? E como o CRISPR opera? Em síntese, bactérias e vírus sempre estiveram em conflito. Fagos, uma classe de vírus, invadem bactérias inserindo seu genoma. As bactérias retaliavam, ocasionalmente com êxito. Vitoriosas, conservavam uma amostra do DNA viral para defesa subsequente. É o equivalente a manter um retrato de um transgressor. Este banco de dados é o CRISPR. Ao serem invadidas novamente, usam essa imagem para identificar e neutralizar o agressor. Pesquisadores perceberam isso e refletiram: podemos ajustar o CRISPR para atingir qualquer sequência de DNA desejada. Daí, CRISPR tornou-se uma ferramenta de genética meticulosa, produtiva e barata. Transformando a medicina com CRISPR. CRISPR ostenta um potencial médico formidável. Em 2015, pesquisadores eliminaram o HIV de células vivas. Ponderem: podemos estar perto da cura do HIV. E o câncer? Ao reconfigurar nossas células defensoras usando CRISPR, podemos instruí-las a identificar e exterminar células tumorais. E quanto a enfermidades genéticas transmitidas? Muitas decorrem de um único equívoco no código genético. CRISPR pode focar e corrigir com exatidão, erradicando inúmeras enfermidades. Entretanto, muitos desses procedimentos afetam somente o paciente. Empregar CRISPR em células germinativas ou embriões pode conduzir a alterações genéticas contínuas para descendentes futuros. Antecipem o impacto.
criação de bebês personalizados e mais. A concepção de bebês customizados pode remeter a roteiros de ficção, mas com CRISPR, é tangível. As consequências são vastas. Ao avançarmos neste território inexplorado, a fronteira entre nato e aprendido se ofusca. Eis a jornada fascinante pelo universo da manipulação genética. Uma travessia que levanta dilemas morais e oferece horizontes ilimitados, evidenciando a habilidade humana e as maravilhas da pesquisa. Homens modificados, o despertar de uma nova era. Prólogo. Visualizem um universo onde a essência do nosso ser, nosso genoma, pode ser customizada. Parece trama de ficção, não é? Convidos para uma exploração temporal da modificação genética humana. Relembrem a trajetória da informática, desde sua gênese nos anos 70 até o instrumento fenomenal que carregamos nos bolsos. A intervenção genética humana segue um caminho parecido. Os primórdios. Entre 2015 e 2016, acadêmicos chineses deram início à edição de embriões humanos utilizando o CRISPR. O intento era louvável, queriam impedir enfermidades genéticas. Isso, porém, causou um rebuliço internacional, não estávamos aptos para as implicações morais e sociais. Brincando de Deus ou resgatando a humanidade? A habilidade de intervir no DNA humano é ambivalente. Temos a chance de extirpar enfermidades genéticas, permitindo que infantes com distrofia, fibrose ou anemia tenham vidas plenas. Em contrapartida, há a possibilidade da criação de bebês por encomenda, onde os pais especificariam características como cor dos olhos, aptidões esportivas ou intelecto. Esse panorama levanta preocupações sobre elitização, preconceito e a natureza do ser humano. A ascensão dos modificados. Conforme a década de 2020 avançou, muitos países se posicionaram firmemente contra a manipulação genética em humanos. Entretanto, algumas nações eram mais lenientes e isso conduziu a uma onda de turismo genético. Casais cruzavam fronteiras para ter acesso a bebês geneticamente modificados. Isso trouxe à tona o dilema ético e moral. Por um lado, as potencialidades eram evidentes: eliminar enfermidades, prolongar a longevidade e aprimorar habilidades. Mas, e as implicações sociais? Iniciou-se uma divisão evidente entre os naturais e os modificados. Como as sociedades poderiam se manter coesas com tal cisão? Modificados, unam-se. Em meio ao caos, emergiram lideranças buscando uma reconciliação, reforçando que todos somos, afinal, humanos, independentemente da constituição genética.